Essa é a reportagem do Globo Esporte. Eu só sei de uma coisa, há um embate ali muito claro de um grupo de jogadores, não vou dizer que são todos, mas alguns jogadores que certamente não gostam de técnicos como o Sampaoli, como não gostavam do Paulo Sousa, que não teve habilidade para lidar com algumas situações. Eu gosto de você. Fala, família Terra Rubro-Negra, André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Pessoal, vamos trazer um react sobre o que o Mauro César declarou em relação à crise do Flamengo, essa crise interna que o Flamengo passa nesse momento da temporada, os jogadores insatisfeitos com o Sampaoli, uma possível queda de braço entre o Gabigol e o Davi Luiz. Vamos acompanhar o que o Mauro falou sobre essa situação do Flamengo às vésperas de um jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Do Globoesporte.com, Mauro César está chegando aqui também, vai poder falar sobre essa crise nos bastidores do Flamengo. Atenção, de acordo com o portal Coluna do Fla, além do elenco estar rachado, alguns jogadores estão irritados com a omissão da diretoria para tratar questões internas e situações vividas no vestiário. Segundo o veículo, há uma ala de jogadores que enxerga o departamento de futebol como omisso em algumas questões. A ausência de atuação dos dirigentes no dia a dia é uma coisa que tem desagradado alguns atletas. O episódio mais recente aconteceu por conta de entrevistas polêmicas de Felipe Luiz e Fabrício Bruno. As falas dividiram ainda mais o grupo e novamente não houve interferência dos dirigentes. Então, são várias informações aqui que levam ao a grande chave do assunto, a ausência dos dirigentes, a omissão dos dirigentes. Inclusive quando se diz que o Davi Luiz está se sentindo pouco respaldado quando cobra profissionalismo. Isso de acordo com a reportagem do Globoesporte.com. Então, é uma situação, de acordo com o Globoesporte.com, de que tem uma crise interna no Flamengo. Mauro César Pereira, quero saber das suas apurações, você que também tem muito contato, eu não tenho nada, tá? Sobre essa situação eu não tenho nada, fui até surpreendido com a pauta, porque eu vim direto de uma live do meu canal, e quando eu vi, não sabia que estava esse clima todo, eu até tinha lido ontem, mas não sabia que era uma crise tão grande. E a pergunta é, Mauro, realmente o grupo está dividido? Porque foi o que eu falei, grupinho em time tem em qualquer lugar, não é em nenhum... Parar um pouquinho aqui o vídeo, pessoal, antes do Mauro começar a falar, só para pontuar duas coisas que ele fala, que eu concordo plenamente. Ele fala sobre os intocáveis no Flamengo. Parece que todo mundo ali é Zico, que não pode ser substituído. O Sampaoli não faz as substituições que deveria. O Mauro vai citar no vídeo um exemplo do jogo contra o Fluminense, onde o Flamengo jogou uma das melhores partidas no ano, com apenas um atacante. E ele também fala sobre uma situação que a gente não vê outra saída nesse atual momento do Flamengo, que é a reformulação do elenco. O negócio dizem que o clima não está bom e que tem jogadores que não se gostam. Você sabe de alguma coisa? Não sabe? Não essa é a reportagem do Globo Esporte. Eu só sei de uma coisa, há um embate ali muito claro de um grupo de jogadores, não vou dizer que são todos, mas alguns jogadores que certamente não gostam de técnicos como o Sampaoli, como não gostavam do Paulo Sousa, que não teve habilidade para lidar com algumas situações, mas o que o Paulo Sousa tentou fazer? Colocar um regime mais profissional. Só isso, mais nada. Talvez não tenha sido da maneira mais adequada, tenha faltado habilidade. Talvez não faltou habilidade, isso aí eu acho que é muito claro. Mas tentou colocar um regime mais profissional. Aí entra o Dorival Júnior, de composição, se dá bem com todo mundo, o time perde para o Avaí, quase perde para o Juventude, perde para o Corinthians, faz partidas ridículas na reta final Curitiba, final do campeonato. Não, os jogadores estão cansados e tudo e tal, aquela coisa mais de conciliação. É isso que eles gostam. Até o Rogério Ceni, que é um técnico mais rigoroso, digamos assim, compôs com esse grupo em 2020 e 2021. Escalou todo mundo, fez ali amizade com todo mundo. É só isso que esses caras aceitam. Aí o Vitor Pereira não foi no Flamengo, o Vitor Pereira mais enérgico do Corinthians, ainda assim não deu certo. E agora está acontecendo de novo. O Sampaoli botou essa turma para treinar 29 dias sem folga. Porque o time está mal fisicamente. Se vai dar certo, não vai dar certo, não sei. Agora, me parece muito claro que o técnico está tentando colocar os caras em condições de jogar futebol, pô. Não estão jogando bem. Um grupo que não está jogando nada. Jogadores que não conseguem terminar um jogo inteiro. Jogadores que participam mal das partidas. Que não ganham as taças que disputam. Que fracassam, em seguida, às vezes, irritando a torcida e recebendo críticas pertinentes da imprensa. Esses caras têm condição de ficar com esse mimimi? Então obrigado. O grupo está... Que se dane se o grupo está rachado. A omissão da diretoria não é ser enérgica com essa turma. Quer trabalhar no Flamengo? Você tem que seguir essa cartilha aqui, amigo. É a cartilha do profissionalismo. É isso que deveria haver. Mas não existe. É paternalismo. Eles querem paternalismo. Eles que eu falo são alguns, não são todos. Não vou aqui dizer quem são jogadores, porque não sei. Mas acho que alguns ficam realmente incomodados porque querem uma relação paternalista. O Flamengo tem umas coisas engraçadas. O Davi Luiz, no ano passado, todo mundo achou muito bonito, porque o Davi Luiz, ele, entre aspas, adotou o Rodinei. E orientou o Rodinei. O Rodinei nunca jogou tão bem no Flamengo. O Rodinei, gente, é um jogador de mais de 30 anos. Que chegou ao Flamengo em 2016, vindo da Ponte Preta. O cara em 2022 conseguiu fazer uma boa temporada e o grande barato foi que um outro cara mais experiente e muito competitivo, que veio de ligas muito mais rigorosas nesse sentido, né? O cara veio do Arsenal, jogou no Chelsea, PSG, Seleção Brasileira.
Ele veio da Premier League, vem com outra mentalidade, isso é evidente que o Davi Luiz tem uma mentalidade muito competitiva, isso é óbvio. Aí ele que incute na cabeça do Rodinei que o Rodinei tem que ser mais dedicado, que ele tem que se empenhar mais, que ele não pode se contentar com pouco. Não estamos falando de um cara de 18 anos, não, mas de um cara de 30 anos. Um jogador de 30 anos precisa desse tipo de conselho, gente. Todo mundo achou lindo, maravilhoso, achei aquilo um absurdo. Não do Davi Luiz ajudou o cara, mas o cara precisa disso. Porque é um jogador que está há muitos anos nesse ambiente permissivo, de paternalismo que vem desde a gestão do outro presidente. E continua nessa gestão de um modelo um pouco diferente, mas é paternalismo direto. Os jogadores não são cobrados como deveriam, eles estão insatisfeitos, segundo o noticiário, e dos colegas do dia a dia do clube, porque ficaram 29 dias sem treinar, jogaram contra o Racing na Argentina, o São Paulo fez todo mundo voltar para a concentração, dormir a concentração, no dia seguinte vai treinar. Ah, eles não gostaram. Por que não gostaram? Quando vai para a Copa do Mundo, ficam 30 dias concentrados, o time foi à final, 40 dias, eles não reclamam. Copa América, quando a seleção convoca, fica um mês se precisar, eles não reclamam. Cara, em qualquer profissão, às vezes, você tem que fazer, entre aspas, um sacrifício. Então o clima tem muito com o Sampaoli também. Claro que Porque tem. Na matéria não fala, né? Claro que do tem. Sampaoli, é mais ali clima dos Claro que jogadores, tem. é mais uma insatisfação por cobrança. Também, lógico que tem, isso é evidente. Agora, assim, não estou duvidando da matéria dos colegas, muito pelo contrário, são dois jornalistas sérios e que fazem um trabalho correto. A reportagem de quem? É do Eric e do Fred. Eric Faria e Fred Gomes. Isso. Mas assim, quem é que vaza isso nesse momento? Pro jornalista. Não estou dizendo que é mentira, não, pelo contrário, acredito em tudo. Quem é que vaza, geralmente? É o jogador, parente do jogador, assistente, auxiliar do jogador, assessor, empresário. Com que intuito você vaza esse tipo de coisa? Com que intuito? Essa é a pergunta que eu faço. Tem ex-assessor do jogador, que ainda é ou não é, já não sei, que passa o tempo todo na rede social minando o Sampaoli. Ah, ele é ruim. Quem que era bom? Bom, o Dorival. Não estou dizendo que o Dorival não é bom. Mas é um outro modelo. Eles só aceitam isso. E no nível de investimento que o Flamengo tem, com jogadores que vêm lá de fora, custam tanto dinheiro, não cabe mais essa coisa desses jogadores quererem um paizão. O Jorge Jesus era o paizão brabo, né? Dava pancada, mas ao mesmo tempo era aquele cara ali que... Aí depois você teve o único que conseguiu vencer alguma coisa, foi o Ceni, que compôs com os caras. O Ceni compôs, ele não é a natureza dele. Ele compôs com todo mundo, tanto que tem aquele famoso vídeo lá da ESPN, quando ele deu entrevista no programa Bola da Vez, jogadores na piscina mandando recado, brincando com o Ceni, até desmentindo a história de que os jogadores não gostavam dele. Gostavam, porque ele compôs. O Dorival compôs com eles. Agora o Paulo Souza não compôs. O Renato também compôs. Só que o Renato, tecnicamente, é muito fraco. Não soube tirar dos jogadores aquilo que eles poderiam oferecer. Mas também era o brother ali, o homem do DVD. Eles só gostam disso. Eles que eu falo, é parte do elenco. Saíram alguns, mas parece que isso está impregnado. E o erro da diretoria é não cortar esse negócio. Parece que agora estão mudando. A saída do Marinho ontem, achei que foi um sinal muito claro disso. O jogador cometeu uma disciplina, segundo o clube, né? Não quis treinar e tal, não quis viajar, aliás. Você vê, o São Paulo botou todo mundo para viajar. Ah, não gostaram, todos foram viajar para o Chile. Machucado, não, vai todo mundo viajar, vamos passear um pouquinho lá, conhecer como Concepción, ficar com os companheiros, foi o Arrascaeta, foi o Matheus França, todo mundo, mesmo sem poder jogar. O Marinho não quis ir. Afastaram o Marinho. Em tempos recentes, passaria a mão na cabeça, dá um jeito ali, esquece, passa e ficava. Então bancaram o técnico. E o São Paulo deu chance ao Marinho assim que ele chegou ao Flamengo. Até pela que a gente até falou, né? Que ele jogou com ele no Santos. Pela referência do Santos. E o Marinho já deu declarações muito elogiosas sobre o São Paulo lá atrás, em 2019. E ele cresce em 2020 com o Cuca, mas a grande temporada do Marinho começa a partir do São Paulo e ele explode com o Cuca em 2020. E aí ele não quis viajar, teve lá um desentendimento. Segundo também o site já é com os colegas, com algum integrante, aliás, da comissão técnica. E o Flamengo ontem afastou o cara. Eu acho que isso já é uma novidade. Vamos ver como é que eles vão lidar. Eu soube hoje, a informação que eu tenho, que vai haver uma reunião. Tipo lavagem de roupa suja. Não sei se hoje ainda, mas antes do Fla-Flu. Vai haver uma reunião. Acredito que hoje. Tá? Se tiver informação que durante o programa a gente traz. Se não por hoje de manhã foi isso. Não, vai ter uma conversa aqui dentro do CT. Vamos ver como é que vai ser essa conversa. De líderes com a diretoria. Com a diretoria, com o São Paulo, acho que pelo que entendi, com todo mundo para tentar acertar os ponteiros. E que coisa de grupo, sempre tem assim. Isso sempre tem. É impossível. Qualquer ambiente de trabalho, você tem 30, 40 pessoas, os 40 não são amigos. Sempre há uma afinidade mais com um, com o outro, isso é natural que seja. Até acho muito ruim quando esse grupo é todo mundo junto. Como era há pouco tempo atrás, tinha um determinado jogador que todo mundo se reunia na casa dele, né? Isso gera um poder muito grande para um, dois jogadores. É bom que tenha essa divisão. É bom que eles discutam. É bom que o Fabrício Bruno fala que, nosso futebol, ele falou no sábado, é um futebol de merda. É bom que fale mesmo, que eles discutam lá dentro. Não pode ficar até assim mesmo, tá bom. Como era tempos atrás, quando, por exemplo, Diego Ribas perdia um pênalti na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, dizia que o Flamengo fez o seu melhor. Como você fez o seu melhor se você perdeu? Não tem melhor. Perdeu o título, cara. Você não fez o seu melhor. O seu melhor é ganhar, não é perder. Perde uma decisão, isso era tratado com uma naturalidade absurda. Então, esse modo banana que o Flamengo utilizava no passado não pode mais voltar. Eu acho que talvez por linhas tortas essas coisas comecem a acontecer. Por quê? Eles colocaram outros técnicos que chegaram no clube para tentar colocar uma mentalidade mais profissional. Foram moídos, foram triturados. E agora mais um. Parece, não sei se isso vai ser levado adiante, que dessa vez a cartolagem está percebendo que não adianta ficar trocando. Deixa o cara fazer o trabalho dele. Se tiver que sair alguém, tiver que espirrar alguém, que espirre. E esse é o momento para isso. E pelo jeito vai ser renovado. Vai acontecer. O Luiz Adaluz está contratado, o Rossi está contratado, eles querem o De La Cruz, querem o Alan, do Atlético Mineiro e talvez mais jogadores. É uma hora para trazer 5, 6 jogadores e dispensa mais alguns, negocia alguns jogadores, muda um pouco o perfil, mostra que ninguém tem lugar cativo, como eu sempre digo, não tem Zico. Você não tem Zico no Flamengo, então ninguém é substituível, ninguém é intocável, ninguém, rigorosamente ninguém, não existe, ninguém. Ninguém merece esse status desse time do Flamengo, por mais que eles tenham história. Não pode ser barrado, pode ficar no banco. Pode sim, tiver mal fisicamente, tecnicamente, pode ficar sim, por que não? Um dos melhores jogos que o Flamengo fez esse ano contra o Fluminense, venceu, o Gabigol estava no banco. O Gabigol é um jogador importante, né, no clube. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo, eu acho que eu vejo isso como mais uma reação, repetindo, como é que isso chega até nós jornalistas? Como é que os colegas apuram? Não é um jogador que liga, geralmente, é alguém que passa. E por que passa? Com que interesse passa essas informações internas de que está rachado? Você quer minar alguma coisa? Toda fonte tem um interesse. Então, Toda fonte tem interesse. Você quer minar o quê? O técnico, lógico. É evidente, para mim isso é muito claro. É muito claro. A diretoria também, né? Ou minar. E na reportagem fala muito da diretoria. Sim, mas o que eles querem? Querem o quê? Que o Felipe Luiz... Você é o dirigente do Flamengo. Aí o Felipe Luiz fala aquilo que falou. Ah, não, o problema não é físico, é técnico e tático. Aí o Fabrício Bruno, dias depois, fala que o futebol do time tá uma merda. Eu pego os dois e bota pra brigar e tal. Não.
Acho que aí são opiniões dos jogadores. Acho que a diretoria tem que intervir de uma outra maneira, não fazer uma cariação entre eles ou coisa parecida, porque são questões que um atacou o outro. Acho que tem que atuar no dia a dia. Isso é uma opção. Não, sim, nesse dia a dia, né? Sentindo que tem omissão sempre houve. Mas eu não sei se... Mas eles querem cobrança? Eles querem mesmo cobrança? Esse grupo quer cobrança? A diretoria omissa, a gente pode falar que direto da diretoria. Mas será que os jogadores do Flamengo querem essa diretoria atuante? Será que querem? Ela foi atuante agora com o Marinho, bancou o técnico, a comissão técnica. Não, esse jogador tá fora, não dá. Não quis viajar e tal, não temos mais interesse. Mas é que será que é o Gabigol faria o que fez com o Marinho? Porque o Marinho também tá mal. É claro que é diferente, é claro que tá muito diferente. Se qualquer clube é assim. Se no Palmeiras tiver um problema de disciplina com reserva, com o Gustavo Gomes, é evidente que vai ser diferente. Com o Dudu ou um reserva, não vou nem citar, mas jogadores, qualquer clube é assim. Na seleção é assim, em qualquer lugar é assim, né? Você, jogador mais pesado, você vai pensar... Por que o Ronaldo ficou na Copa de 2006 até o final? Com um peso que ninguém sabia quanto que ele pesava, estava totalmente fora de forma. E o Parreira não cortou por quê? Fosse um outro, ele cortaria, né? Nem convocaria, mas ficou lá, na Copa do Mundo, lá na Alemanha. Porque era o Ronaldo, era o fenômeno. Aí, o Parreira meio que compôs ali. Então isso acontece de fato. Agora, no caso específico, eu acho que o problema do Gabriel pode ser até técnico. Não é falta de empenho. Até teve uma coisa que outro dia uma pessoa me falou que eu achei interessante. Falei, o Gabigol tá muito cartão, né? Reclama muito. Aí ele falou uma coisa que eu fiquei pensando depois, ele tem uma dose de razão. Ele falou, internamente, o que ele fala quando a gente vai conversar com ele, fala, Gabriel, cuidado, cartão, tá reclamando muito. Ele fala, cara, ninguém reclama do time. Se eu não reclamar, ninguém reclama. O adversário que apita o jogo. É verdade, todo time tem um cara que apita o jogo, né? Especialmente os caras mais cascudos. Fica ali, ó, no ouvido do juiz o tempo todo e fala, eu reclamo porque ninguém reclama. Eu fico pensando, é verdade, os jogadores do Flamengo eles reclamam muito pouco da arbitragem. Não que eu ache isso saudável, mas é o jogo como é jogado, gente. Você vai jogar um Fla-Flu, não vai ter Felipe Melo essa quinta-feira porque tá suspenso. Felipe Melo apita o jogo. Gustavo Gomes não pressiona. E não estão errados, é o jogo que é jogado. O jogo é jogado aqui no Brasil mais do que em outros países. O juiz, ele é suscetível à pressão, os jogadores pressionam. Aquilo que aconteceu lá em Belo Horizonte agora, não é jogador, eles são dirigentes no caso, é uma pressão para outro jogo. Você pressiona, até o Hulk é como o Gabigol, ele reclama todo jogo. Então, eu até pensei, é ruim, mas ao mesmo tempo ele tem uma dose de razão, porque se os outros também fossem mais ativos, né? Talvez ele pudesse dividir essa missão com outros jogadores. Repito, não acho saudável, não é que ninguém enchesse o saco do juiz. Mas não é assim que é o jogo. É a vida como ela é. Então você tem que dançar a música que toca. Se o adversário pressiona o juiz, você fica quieto, você deixa o cara ser induzido a marcar contra seu time, ou você tenta neutralizar isso também fazendo a mesma coisa. Normalmente você faz a mesma coisa. Até o time do Guardiola vai fazer isso. Acho que vai ficar o quê? São 11 menininhos dóceis que não vão reclamar. Claro que vão pressionar, vão reclamar. Vai fazer o jogo agora com o Manchester United, final da Copa da Inglaterra, não sabe. Se tiver um cara pitando o jogo lá do time de vermelho, eles vão ficar olhando. Ah, não, deixa ele reclamar. A gente tá tudo bem, vamos ganhar só na bola. Não existe, gente. Não existe. Não existe. E de fato isso aí tem até um certo sentido. O que sinaliza um pouco também dessa passividade. Do elenco. Agora, se o Davi Luiz está amuado, está insatisfeito, cara, ele tem também para falar. Por que ele não fala? Se é o relato aí, se ele traduz a realidade, como eu acredito que sim, os colegas não estão aí brincando, estão fazendo o trabalho deles. A reportagem ainda do Globo, que está aqui na pauta, que fala ainda mais desse confronto. Então, se o Davi Luiz está insatisfeito, que ele não fala? É o Davi Luiz. O Davi Luiz, eu falei aqui da carreira dele, é um jogador que tem tamanho suficiente para falar com qualquer um de igual para igual, até de cima para baixo. Cara, olha o que eu joguei, o que eu já fiz, e eu acho que isso aqui está errado. Ficar calado não adianta. Ó, de acordo com a reportagem do Globo, tá? Essa foi do Globoesporte.com, a que a gente falou agora. A do Globo já é mais direta. Fala do confronto Gabigol versus Davi Luiz, que está aqui. De acordo com a reportagem, eu vou ler a reportagem aqui. Antes mesmo de sua chegada, o clima no dia a dia do vestiário é de disputa de poder, de forma velada, entre o experiente Davi Luiz e o jovem Gabigol, ídolo e camisa 10 da equipe desde o começo do ano, antes da chegada do Sampaoli, tá? De acordo com a reportagem, antes mesmo da chegada do Sampaoli, o clima no dia a dia do vestiário é de disputa de poder, de forma velada, entre o experiente Davi Luiz e o jovem Gabigol, ídolo e camisa 10 da equipe desde o começo do ano. Após a saída de Diego Ribas no fim de 2022, Davi Luiz passou a tentar exercer ainda mais a sua liderança, mas parou no Gabigol, que foi alçado a capitão pela diretoria rubro-negra. Diante de um ambiente mais pesado, ainda na gestão Vitor Pereira, o atacante tentou aparar as arestas, mas o zagueiro não se mostrou aberto para abaixar a cabeça para o companheiro e compor. Isso de acordo com a reportagem do jornal O Globo. No elenco, Davi é visto como principal referência dos jovens, incluindo os da base. Entre os atletas mais rodados, há incômodo com a situação, mas o respeito com os dois se mantém. Nenhum deles tenta diminuir ou enquadrar Gabigol. É o caso, por exemplo, do Felipe Luiz, que percebe uma falta de unidade no grupo, mas em fim de contrato não atua mais como antes no vestiário. Davi Luiz, assim, perde cada vez mais liderança, de acordo com o Globo. Não há mais paciência entre os jogadores em geral para ouvir os sermões do zagueiro nos treinamentos e nos jogos, quando costuma ditar o ritmo das ações e cobrar os colegas. Olha aí, ó, tá aí. Essa é a reportagem do jornal O Globo. Tá aí, pessoal. Essa foi a análise do Mauro César junto com o Pilhado sobre a crise interna que o Flamengo passa nesse momento. Deixa eu me aumentar aqui. E eu concordo com muitas coisas que o Mauro César falou. Parece que a diretoria vai dar um respaldo para o Jorge Sampaoli. Tanto que já mudou a atitude, punindo o Marinho, por indisciplina. O Marinho que vai sair do Flamengo, fora dos planos. Então, acredito que esse seja um recado da diretoria para os jogadores, que
não vai tolerar mais atos de indisciplina, se o jogador estiver fazendo algum tipo de corpo mole, porque vamos chegar em junho, o Flamengo vai jogar dia 1º de junho contra o Fluminense e o Flamengo ainda está mal fisicamente, o time não consegue ter intensidade, não consegue produzir no ataque. Então, são muitas coisas para acertar. Parece que a diretoria vai dar esse respaldo para o Sampaoli fazer essa reformulação do elenco ou trazer jogadores para disputar posição com quem está lá. Pode ser que os jogadores estejam acomodados, sem sombra para disputar posição, titular absoluto. Então, o Flamengo está no mercado para trazer esses jogadores. Nicolás de la Cruz, já trouxe o Luiz Araújo, já trouxe Agustín Rossi, deve vir mais alguns reforços. Então, o Flamengo vai blindar o Sampaoli para ele ser o cara para reformular o elenco rubro-negro. Vamos ver aí como ele vai se sair nos próximos jogos. Eu acredito que esses 2 próximos jogos vão ser o divisor de águas do Flamengo no ano, que são 2 clássicos. Se o Sampaoli vence, pode mudar o astral, pode mudar o clima, para o Sampaoli fazer essa reformulação. Porque as notícias de ontem e a notícia de hoje de manhã, a reunião que vai ter no CT, que foi vazado também, que teria uma reunião no CT durante a tarde, entre comissão técnica, diretoria, só dão indícios de que o Flamengo realmente vai ter que reformular o elenco no meio da temporada. E é isso, pessoal. Deixa o like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!